Vocês não são tão bons quanto eu pensava que eram, então só preciso me adaptar ao nível de vocês, disse Thomas Tuchel ao elenco inteiro do Bayern de Munique. Não vou mentir, acho Thomas Tuchel um bom técnico. Sim, admiro seus trabalhos no PSG e também no Chelsea, trabalhos que foram consistentes e bem sólidos, mas convenhamos que hoje em dia, no Bayern de Munique, ele é apenas mais um técnico arrogante, que se acha o melhor técnico do mundo. Thomas Tuchel está acabando com o Bayern de Munique. Vamos lá, voltando aqui um pouquinho no tempo, podemos ver que o trabalho de Thomas Tuchel nem sempre foi tão ruim, assim pelo menos em outros clubes, ao qual ele passou. Sua passagem pelo PSG com certeza foi marcada por uma final inédita para o clube parisiense, onde embora tenha perdido, ele mostrou a sua força como técnico. Essa final foi protagonizada por um trabalho sólido de Thomas Tuchel, que conseguiu montar uma equipe muito boa e fazer uma equipe bem sólida, que teve excelentes resultados, onde embora, como eu falei, tenha perdido a final da Champions League, foi mais que o suficiente para mostrar que Thomas Tuchel era sim um bom técnico no mercado. Já durante a sua passagem no Chelsea após sair do PSG, a história foi a mesma. Ele chega para substituir uma equipe fragilizada de outro técnico fraco e eleva para o mais alto nível, ganhando então uma Champions League em cima do poderoso Manchester City de Pep Guardiola, aquela que com certeza foi uma das equipes mais sólidas que o treinador já fez. Essa Champions League deu ainda mais moral para Tuchel e sacramentou ele como um dos técnicos mais renomados da atualidade no mundo. Embora muitos falam que a Champions League que ele ganhou com aquela equipe do Chelsea tenha sido na sorte, já que pegaram a defesa do Manchester City completamente vazia, no gol de Kai Havertz. Eu o defendo e acho que o time jogou bem mais do que o City. Agora mudando aqui um pouquinho de lado e indo para o Bayern de Munique, o time sempre teve essa, entre muitas aspas, de do nada mudar os seus técnicos. E é aquela coisa, infelizmente técnicos vivem de fases e basta apenas um deslize para colocarem eles literalmente na roda. Isso aconteceu, é muito relativa, já que é algo completamente normal. Até porque é aquela coisa, como falei anteriormente, enquanto o técnico estiver fazendo um bom trabalho, ele jamais será demitido, exceto como o Dorival Júnior, no Flamengo. Ali foi um completo absurdo. Quando esse técnico está em uma fase má, o clube logo manda embora. E isso no Bayern de Munique, aparentemente, já se tornou um dilema. Mesmo com temporadas boas, vários técnicos foram mandados embora, como por exemplo, Niko Kovac, que foi um técnico bem decepcionante, mas mesmo assim garantiu ao Bayern de Munique uma estabilidade dentro da Bundesliga. Inclusive o treinador Hans Flick, que ganhou não só a Bundesliga, mas também uma Champions League. E o tão polêmico caso do treinador Julian Nagelsmann, é bem peculiar, já que o técnico levantou 2 Bundesliga e 2 Copas da Alemanha, além de levar o poderoso Bayern de Munique bem longe na Champions League. O real problema na verdade é que por um mero deslize de Nagelsmann, ele acabou saindo, então o Bayern de Munique sempre teve essa filosofia de por que um trabalho deu errado. Em primeiro momento, vamos mandar embora. Até o trabalho de Pep Guardiola teve alguns defeitos no Bayern de Munique, embora obviamente tenham sido bem poucos erros que o treinador cometeu. Mas enfim, voltando aqui ao ponto-chave do vídeo, o Bayern de Munique estava atrás de um técnico bom e que salvasse a temporada do Bayern de Munique daquela fase, e o único técnico que estava no mercado disponível com esse perfil era Thomas Tuchel. Como foi dito anteriormente, fez aquele grande trabalho no PSG, levando o time até o final da Champions League e ganhando uma Champions com o Chelsea. Então, após a demissão de Nagelsmann, quem chegava ao posto era Thomas Tuchel, que já tinha um trabalho duro pela frente, já que o Borussia Dortmund estava na liderança da Bundesliga. Então ele teria que pôr o Bayern de novo aos trilhos e elevar novamente o nível dele. Isso para Tuchel foi como dar um doce a uma criança, já que o time voltou a jogar bem e ele contou com o deslize do Dortmund na última rodada da Bundesliga. Esse deslize obviamente consagrou o Bayern de Munique como campeão novamente da Bundesliga. Tudo isso com uma das maiores pipocadas que o campeonato já teve em sua história. Além também de ser uma das maiores pipocadas do mundo, bastava apenas uma vitória, ou até mesmo um empate, e o Borussia Dortmund era facilmente campeão. E com o Bayern de Munique ganhando a partida no mesmo dia, a tradição acabou com o título do Dortmund. E obviamente eles pipocaram e perderam o título, ou seja, logo na sua primeira temporada como técnico, já ganhou um troféu e mostrou que estava pronto para fazer do Bayern de Munique o que ele havia sido há anos atrás. Mas se você acha que esse título foi tão fácil assim, o Bayern teve algumas inconsistências técnicas ao decorrer dos jogos até o título, já que o time perdeu algumas partidas humilhantes. Mas para a gente ganhar e perder faz muita parte do jogo, e como era a sua primeira temporada como técnico, era até que bem compreensível. Mas enfim, após o fim da temporada, Tuchel ganhou mais sinais positivos que seu trabalho estava dando certo,
e ele poderia continuar como técnico do Bayern de Munique. Dito isso, a temporada então reinicia e obviamente temos o Bayern de Munique como favorito para ganhar tudo novamente. E adivinha, eles realmente ganharam alguns jogos e garantiu que o trabalho de Thomas Tuchel estava até bom. Eu falo que estava até bom porque o Bayern de Munique perdeu uma das suas principais conquistas dos últimos anos. Aquele rolo compressor da Europa que passava por cima de todos os times como se estivesse atropelando eles. Embora o time de Tuchel ganhasse alguns jogos aqui e outros ali, era por um placar bem abaixo do normal. Mas como isso sempre fez parte do sistema tático do treinador, nunca pareceu ser um problema muito grande. O real problema do Bayern de Munique é a sua defesa extremamente fraca, já que os únicos jogadores que prestam nesse sistema defensivo do Thomas Tuchel é o Kimi Jaye, que chegou como reforço vindo do Napoli, o Afonso Davies e o goleiro Manuel Neuer. Esse cara, em específico, faz um milagre enorme sem esses três. A defesa do Bayern de Munique levaria bem mais gols. Insistir no zagueiro Upamecano parece ser uma piada, já que o zagueiro sempre mostrou como alguém frágil dentro da zaga desde aquele jogo contra o City, nas quartas de final da Champions League, onde o Haaland deixou o Upamecano literalmente no chão. Ele nunca mais foi o mesmo. Além do mais, o Bayern de Munique contratou simplesmente o melhor zagueiro da liga italiana, De Ligt, que literalmente se tornou o banco para o Upamecano, o que é um absurdo. Na Champions League, o Bayern levou diversos gols, mas ainda assim conseguiu passar com tranquilidade, vencendo o principal clube do grupo, no caso, o Copenhague, já que o Manchester United foi a coisa mais fácil de bater, até porque eles também estavam se acostumando com o seu novo técnico, Erik ten Hag. Nesses jogos, o Bayern de Munique levou alguns gols, mostrando novamente que seu sistema defensivo é uma piada, mas se o sistema defensivo do Bayern de Munique fosse o único problema, ainda estaria bom. O time todo de Tuchel é uma piada, desde a zaga até o meio campo, até mesmo no ataque, para mostrar como todo o sistema é uma piada. Peço que você veja a partida contra o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, onde podemos ver uma completa dominação por parte do time de Xabi Alonso, que colocou o Bayern de Munique literalmente em uma roda. Na Bundesliga, o time passou diversas vergonhas, com partidas fracas, sendo dominados por adversários extremamente mais fracos e que estão bem abaixo do Bayern de Munique. Um exemplo é a derrota para a equipe do Bochum por 3-2 e muitos outros jogos, quando o Bayern estava ganhando, milagrosamente, o time adversário acabava virando a partida. Ou seja, todo o brilho do Bayern de Munique de ser uma equipe sólida e que goleava os seus adversários, tanto na Bundesliga quanto em outros campeonatos, foi jogada completamente no lixo por Thomas Tuchel, que aparentemente não sabe montar uma equipe. No jogo que valia a liderança na Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, Tuchel começou o jogo com o Upamecano na zaga e sem um dos volantes mais sensacionais de todos, Kimmich, fazendo então uma tática. O possível título que o Bayern de Munique poderia ganhar nessa temporada é a Champions League, já que classificou para as quartas de final da competição. Outro motivo por Thomas Tuchel não estar bem foi a sua fala para os jogadores do Bayern de Munique, onde ele soltou na lata que os jogadores não são tão bons quanto ele achava que eram. Ou seja, o cara está completamente sem noção e a diretoria do Bayern de Munique acaba não fazendo nada, nem mandando o técnico embora, nem repreendendo ele. Eles deixam ele falar o que quiser e fazer o que ele quiser. É uma completa bagunça que está acontecendo no Bayern de Munique. Evidentemente, essa declaração não pegou nada bem para o seu lado e provavelmente o Sané ficou ainda mais bravo. Não só ele, como o Kimmich, que também disse que está prestes a sair do Bayern de Munique. Olha só quem é o responsável disso tudo. Thomas Tuchel. Mas é aquela coisa, não só o Sané e os jogadores do Bayern de Munique ficaram bravos, como também os torcedores, já que a torcida do time já vaiou o treinador em algumas ocasiões, como no fim do jogo contra o Bayer Leverkusen e no jogo contra a Lazio na Champions League. Então o que Tuchel falou não faz nenhum sentido. Fora que Tuchel jogar toda a culpa nos jogadores é péssimo para ele, pois ele não só se queima, mas também queima os jogadores. E vale lembrar aqui que o Harry Kane, que acabou saindo do Tottenham sem ganhar um troféu sequer, foi para o Bayern de Munique para conquistar títulos e não vai conseguir nenhum troféu, pelo menos não por agora. Mas e aí? Será que a maldição do Harry Kane realmente pegou no Bayern de Munique? Eu acredito que não. Na verdade, esse lance de maldição é só um meme da galera, até porque o Tottenham nunca teve um time para ganhar nada. E aí, na sua opinião, o Bayern de Munique vai conquistar a Bundesliga e a Champions League? Deixe nos comentários a sua opinião, dá uma força seguindo o canal, ative as notificações